Hoje vamos contar a história de Sandro. Ele era um homem comum, desses que passam despercebidos na correria da cidade. Trabalhador, discreto, coração bom, mas por dentro carregava um peso que quase ninguém via. Sandro acreditava que sua vida estava sob controle, até que tudo começou a ruir. Foi ali, no meio do silêncio, que ele descobriu 7 reflexões que mudaram completamente sua forma de enxergar o mundo e a si mesmo. Nem toda perda é o fim. Às vezes é o começo de algo mais verdadeiro. Sandro perdeu o emprego, até que um dia, sozinho no quarto, ele permitiu-se chorar, como uma criança. Foi como se o chão tivesse sumido, mas por dentro estava desmoronando, e naquele choro havia mais do que tristeza, havia libertação. Quando tudo desabou, ele teve tempo, não por escolha, mas por consequência, e nesse tempo começou a reparar em coisas pequenas, mas profundas: a flor que nascia na calçada, o cheiro do café, o som da chuva. O silêncio lhe devolveu algo que havia esquecido: presença. Reprimir sentimentos não é força, é abandono de si. Por anos, carregou isso como se fosse um escudo. Decidiu perdoar, não porque os outros mereciam, mas porque ele merecia paz. Mas percebeu que era uma armadura pesada demais. Mas no fundo do poço, ele olhou para o alto, não por obrigação, mas por desespero, e encontrou algo ali. Não respostas, mas consolo. Descobriu que ter fé não é ter tudo resolvido, porque não se reconhecia mais. Ele tinha se moldado ao que esperavam dele. É ter alguém com quem caminhar, mesmo no escuro. A fé dele nasceu no caos e floresceu na dor. Mas no silêncio que veio depois, ele se deu conta por anos. Havia ignorado os sinais. Estava exausto, feliz e vazio. Mas o que fazemos com aquilo que nos aconteceu? E quando finalmente contou para alguém, não foi rejeitado. Foi acolhido. Mas um dia, ele desabou. Não da imagem, mas da essência. Entendeu que força não é esconder a dor, é ter coragem de encará-la. E mais, é ter humildade de dividir o peso com quem ama você. Mas ali, no vazio, teve que perguntar: quem sou eu, de verdade? E foi aí que começou a reconstrução. A perda, que parecia uma tragédia, na verdade era um convite. Ele continua simples, continua caminhando devagar, mas agora, com mais leveza no olhar, ele aprendeu que os piores momentos da vida também podem ser mestres, se a gente tiver coragem de escutar. Um recomeço, às vezes, a vida nos puxa para trás, só para nos lançar mais longe. O que você finge não sentir, acaba te consumindo por dentro. Por muito tempo, Sandro engoliu o choro, segurou a dor e sorriu para não preocupar ninguém. A pressa rouba o sentido, o silêncio devolve. Sandro passou anos vivendo no automático. Acordava, trabalhava, dormia, não via o pôr do sol, não escutava o canto dos pássaros. Você não é o que os outros veem, você é o que carrega quando está sozinho. Quando os amigos se afastaram e a rotina sumiu, Sandro ficou frente a frente com o espelho. Perdoar não muda o passado, mas muda o que o passado faz com você. Sandro guardava mágoas de um pai ausente, de uma mulher que partiu, de promessas quebradas. A fé não apaga a dor, mas dá sentido ao sofrimento. Sandro não era religioso. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser verdadeiro. A maior mentira que Sandro acreditou foi a de que ser homem é nunca cair, nunca fraquejar, nunca pedir ajuda. Hoje, Sandro não é o mesmo homem que era antes do colapso. E talvez o que ele aprendeu também sirva para você. Afinal, todos estamos, em alguma medida, tentando juntar os cacos, reaprender a viver, reencontrar sentido. Não é o que nos acontece que define quem somos. Sandro não escolheu a dor, mas escolheu o que semeou depois dela. E isso fez toda a diferença. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que está passando por dias difíceis. Aqui no Sopro Final, cada vídeo é um abraço silencioso, cada palavra um convite à transformação. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar com a gente. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de um sopro na alma.